Este salmo, né, ele é considerado davídico, ou seja, de Davi, mesmo que não se tenha como esse salmo afirmar com toda a segurança, mas possivelmente seja. E aqui, nesse tempo desse salmo, Davi era rei. Versículo 4, a Bíblia diz, no caso ele está falando aqui, o salmista, e a Bíblia nos mostra, todo o propósito deles é derrubá-lo da sua posição elevada. Posição elevada era referência a rei, que estava no trono. Isso mostra nitidamente que era um tempo, não que Davi era um pastor de ovelhas, mas que ele estava no reinado de Israel. E muitos comentaristas, eles entendem que esse salmo é uma referência ao momento em que Absalão, filho de Davi, quis usurpar o trono de seu pai. Muito embora, novamente, não se possa afirmar com toda certeza, é possível que esse salmo ocorreu nessa circunstância. Mesmo que não seja nessa circunstância, aquela foi uma circunstância real e que esse salmo se aplica a ela. Ou quem sabe alguma outra circunstância da vida de Davi. Mas esse período, considerando de Davi como rei, Absalão investindo contra o seu pai, foi um tempo muito difícil para Davi. E eu imagino que foi o tempo mais difícil, porque o inimigo de Davi ali não eram os filisteus, não eram outros povos, não, era o filho, era um filho. E nesse tempo Davi teve que abandonar o palácio, ele saiu de Jerusalém, e ele estava vivendo, então, naquele momento, e ele percebeu a sua grande fragilidade. Nesse salmo, a revelação da consciência da fragilidade humana. E o que nos mostra aqui, ele se compara a um muro inclinado, a uma cerca que está prestes a cair. É assim que ele está descrevendo a situação. Esse era então um tempo de adversidade, onde a fragilidade estava exposta. E esse salmo está na palavra de Deus para que eu e você aprendamos com ele. Hoje, nós vivemos um tempo de adversidade, onde a fragilidade humana está patente, é inegável. Não há ninguém que possa se garantir, seja rico, seja pobre, tenha muito ou tenha pouco, ou não tenha nada, ou tenha demais. Quem se garante? Quem tem domínio sobre alguma coisa que não pode ser vista? Isso revela a nossa fragilidade. A adversidade acontecendo com todos em todo o tempo. Nós estamos diante desse tempo. Como Davi tinha um tempo, não de pandemia, mas dessa séria adversidade. E ele fala no 3º versículo, um homem que está como um muro inclinado, uma cerca prestes a cair. A tendência do muro inclinado qual é? Desabar. O muro que está inclinado, ele não vai voltar sozinho para o lugar. Uma cerca que está prestes a cair, o destino dela é o chão. Não ficar firme, é uma tendência. E as circunstâncias, a tendência, no caso de Davi, quando Absalão, seu filho, ganhou
e conquistou muitos aliados. Vai para Jerusalém, Davi sai do palácio, foge de Jerusalém, e tudo mostrava, e a tendência é que ele ia destruir o seu pai. Essa era a tendência. Era um muro inclinado, uma cerca muito prestes a cair. Isso está lá no segundo livro de Samuel, essa história. Segundo livro de Samuel, no capítulo 16, quando Davi está saindo, ele sai de Jerusalém, está fugindo do seu filho, e de repente nessa fuga de Davi, e nessa saída dele, na fuga dele, fatos que acontecem, tem muito a nos ensinar, e mostram como estava o coração de Davi diante dessa adversidade. E quando ele estava vindo, a Bíblia diz que Simei, o homem da tribo de Benjamim, da família de Saul, começou a do outro lado do rio acusar Davi, chamá-lo de sanguinário, amaldiçoá-lo. E daí um dos soldados de Davi disse: Davi, deixa eu acabar com esse cara, eu mato ele facinho, ele está te amaldiçoando. E ali, a postura de Davi mostra como ele de fato estava. Ele estava quebrantado. Ele responde ao tempo de adversidade com quebrantamento. E ele está quebrantado e de alguma maneira buscando ouvir a Deus. Ele diz: deixa ele. Deus deve ter dito isso a ele, para ele falar para mim. Não era Deus. Era a carne do sujeito. Mas essa fala de Davi mostra que ele, no tempo da adversidade, estava tentando ouvir Deus. E mesmo que aquele homem o ofendia, ele não se permitia ser ofendido. Mesmo que aquele homem o amaldiçoava, sabe, a verdade é que aquela maldição do Simei não pegou em Davi. Davi estava quebrantado diante de Deus e buscando ouvir a voz de Deus. Então, ele está dizendo: descanse somente em Deus, a minha alma. Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele está falando muita coisa para si mesmo. E é claro, para todos aqueles que cantassem este salmo e que tivessem contato com o conteúdo deste salmo. Mas é uma fala com ele mesmo. Nesses tempos, de tanta coisa difícil acontecendo, a gente tem que cuidar da nossa alma. A gente tem que conversar com a nossa alma. Não é só ficar ouvindo a voz da alma e ficar deixando a alma gritar todo dia o que ela quiser, do jeito que ela quiser, e achando que a alma tem razão de tudo. Tem nada. Se a gente só ficar ouvindo os gritos da nossa alma e não alinhá-la, e não discipliná-la, e não falar ao nosso coração, gente, nós nos arrebentamos. O salmista dizia para si mesmo: descanse somente em Deus, a minha alma. Ele começa a fazer confissões acerca da palavra de Deus. Ele diz: ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta, não serei abalado. Quando ele diz, ele não está fazendo o exercício de confissão positiva, invocando os poderes da sua mente para mudar as situações. Não. Ele declara que tudo isso é numa dependência de Deus. Ele diz: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. É em Deus, é tudo em Deus. E essa confissão é baseada na palavra de Deus. É nisso que ele está se baseando. Ele fala com a sua alma, alinhado com a palavra de Deus. Ele fala. Josué 1:8, a Bíblia diz: palavra a Josué, não se afaste da tua boca o livro desta lei. Palavra de Deus, e o que a palavra de Deus diz tem que estar na nossa boca, e a nossa boca tem que falar o que a palavra de Deus fala para a nossa alma. A palavra de Deus é como espada bigúmia que penetra e dá discernimento
e julga, diz a palavra, os pensamentos e intenções do coração, Hebreus 4:12. E ele fez isso, ele respondeu dessa maneira. E então, entendo essa experiência, ele dá conselho a outros baseados na experiência pessoal que teve com Deus. E daí ele, como monarca, como rei, depois de ver tudo o que passou, ele diz: confiem nele em todos os momentos, ó povo. Ele falava ao povo, era uma autoridade falando ao povo. Era o rei falando ao povo. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração. Essa fala linda do rei ao povo. Ele que tinha passado por momentos tão adversos. E não foi fácil lidar com tudo que aconteceu, com aquela guerra. Ele enfrentou o luto do filho. Ele vivenciou tudo aquilo. Mas ele disse: confiem nele em todos os momentos. Em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos ruins. No momento de um nascimento e no momento da morte. E todos enfrentaremos esses momentos e ninguém é isento deles. Isso, se Jesus não vier, vai acontecer com todos nós nesse segundo momento e ninguém escapa dele. E quando o Espírito de Deus, por meio desse salmo, está falando na palavra de Deus, confiem nele em todos os momentos, sim, são todos os momentos. Em todos os momentos. E a confiança precisa estar nele. E daí, versículo 10, ele diz: se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Considerando que é um salmo davídico, e aqui ele está escrevendo como rei, Davi não nasceu na nobreza, no berço de ouro, ele era um pastor de ovelhas. Ele veio de uma vida simples, mas ele subiu ao trono. E no trono, ele adquiriu riquezas. Ele não era de linhagem real. Mas, ao subir ao trono, sim, ele conquistou riquezas. Uma vida economicamente muito mais abastada. E ele tinha muita coisa. Mas esse homem que tinha, ele estava dizendo: não confie no que vocês têm. Não confie nas riquezas. E ele vai falar também, versículo 9, diz aos homens de origem humilde, ou seja, aos homens de origem humilde, não passam de um sopro. Ah, sim, é pobre, é humilde. Mas daí ele diz: aos homens de origem importante, não passam de mentira. Ele diz: e pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Ele está dizendo que na essência, e numa visão geral e real das coisas, riqueza ou pobreza não são definitivas. E há momentos que riqueza ou pobreza não vai definir o resultado final.